Bem, então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui para gente terminar. Então, né, esse texto, né, que eu coloquei no grupo para vocês, né, que vai tratar dos Estados Unidos nesse período entre guerras, então, no início dele, ele enfatiza muito bem, então, nessa questão, né, dessa postura isolacionista dos Estados Unidos, né, a partir do final da Primeira Guerra, né, justamente por essa questão de que os americanos, né, eles não queriam novamente participar, né, de momentos de tensão entre as principais nações europeias e muito menos entrar em um conflito das mesmas proporções que foi a Primeira Guerra, né? Só lembrando que, né, os Estados Unidos eles obtiveram, né, muitos ganhos, né, com a Primeira Guerra, porque eles forneceram, né, boa parte dos armamentos que foram utilizados, né, durante esse conflito, né, pelos países que estavam participando naquele momento da guerra, né, e isso, logicamente, trouxe muitos benefícios para a economia americana, né, principalmente se a gente pensar na questão da geração de empregos. Ou seja, então, se eu tenho uma indústria bélica, né, que passa, então, a fornecer armamentos, né, para toda aquela dimensão daquele conflito da Primeira Guerra, naquele momento, né, durante aqueles 4 anos, ou seja, então, os americanos tiveram um ganho muito grande com esse conflito, né? E da mesma forma, eles também ganharam, né, no sentido de realizar vários tipos, né, de operações de crédito para os países que estavam participando aí desse conflito. Ou seja, isso faz com que a economia americana ela tenha um crescimento muito acelerado durante esse momento da Primeira Guerra, né? Isso foi algo assim essencial e que deu um fôlego muito grande para os americanos, né, conseguir chegar bem, né, apesar da crise, né, de 1929, né, todo esse contexto da Primeira Guerra Mundial fez os americanos chegarem, né, com todo fôlego lá na Segunda Guerra e foi fundamental, né, para toda a construção, né, da hegemonia americana que se consolidou, né, a partir do final da Segunda Guerra, né? Só lembrando que a Inglaterra ela saiu muito fragilizada da Primeira Guerra Mundial. E isso, logicamente, vai alterar todas as relações comerciais e financeiras naquele momento. Ou seja, então, se até a Primeira Guerra o Império Britânico ele vem muito forte, justamente por essa esfera financeira muito poderosa dos ingleses, ao final, então, da Primeira Guerra, isso automaticamente ele começa a mudar de lado, né? Justamente em virtude, né, dos americanos entrarem só no sprint final da Primeira Guerra, né, uma participação assim fundamental, se a gente pensar nessa perspectiva, né, de vitória frente à Alemanha, né, e principalmente porque ela não teve nenhuma forma de avaria na sua estrutura produtiva e no seu território, né? Assim como foi na Segunda Guerra Mundial, né? Justamente pela posição geográfica dos Estados Unidos, né? Eles saem totalmente ilesos, né? Dessa questão, dessas consequências, desses danos territoriais e na estrutura produtiva. Lógico, né? Que a gente tem que os americanos tiveram uma perda, né, de soldados muito grande, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial,
mas também nada comparado com as grandes perdas das nações europeias envolvidas no conflito e a perda que eles tiveram também em questões territoriais e também da estrutura produtiva, principalmente a industrial. Então, né, eu tenho nesse momento, né, um grande salto, né, dos empresários financeiros nos Estados Unidos que passam a lucrar muito, né, com essas dívidas dos países europeus, né, mas de forma diferente do que aconteceu, né, logo após a Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Primeira Guerra, não houve uma estruturação de um plano americano para tentar ajudar de forma efetiva as economias dos países europeus afetados pelo conflito, ou seja, uma proposta totalmente diferente do que aconteceu no final da Segunda Guerra, quando a gente tem, né, o Plano Marshall, né, que é um plano de reconstrução das nações afetadas pelo conflito. Não, nesse período entre guerras, os americanos eles foram então muito pés no chão, né, muito prezando muito por essa questão da não intervenção estatal, né, isso até 1929, porque daí depois eles viram a chave e veem o quanto que o Estado é importante para a economia, mas até 1929 os americanos, então, adotavam essa postura da política econômica totalmente liberal, ou seja, de você deixar tudo a cargo do mercado para resolver, né? Ou seja, de você tira totalmente o Estado da jogada e tenta, então, manter a estrutura funcionando somente a partir da iniciativa privada e de toda a dinâmica natural do mercado, né? Algo que deu totalmente errado, tanto que acabou resultando, né, na crise de 1929. Um outro ponto muito importante é que, ao final da Primeira Guerra, quem ganhou muito, quem lucrou muito, ali principalmente nos 2 primeiros anos, foram os fazendeiros ali do meio oeste dos Estados Unidos, né, que passaram a fornecer muitos grãos, né, para as nações europeias, uma vez que, naquele momento, a Rússia passava por toda aquela situação conturbada da guerra civil, o que resultou, né, numa queda do fornecimento de grãos, né? A Rússia era uma grande fornecedora de grãos ali para a Europa Ocidental, mas devido a essa questão política interna, essa guerra civil, né, que se estabeleceu principalmente a partir de 1918 na Rússia, então acabou resultando também num lado positivo para os fazendeiros americanos, que passaram então a exportar muito para as nações europeias. E isso automaticamente acabou gerando, né, uma corrida por aumento nos investimentos no setor agropecuário, no setor agrícola americano, ou seja, como eu tenho essa demanda europeia muito grande por produtos agrícolas, automaticamente isso vai gerar um momento, né, um contexto de muita animação entre os agricultores americanos. Ou seja, então eles recorrem então ao crédito dos bancos para aumentar cada vez mais os investimentos, para aumentar cada vez mais a produção, para exportar cada vez mais para as nações europeias, principalmente da parte ocidental. Ou seja, então, eu tenho essa corrida muito grande para o crédito por parte dos fazendeiros americanos. Isso vai gerar um aumento no preço da terra, né? Também vai gerar um aumento no preço dos alimentos, né? Isso vai ser ali o início do germe que acabou resultando na crise de 1929, quando eu tenho o quê? Quando eu tenho um aumento muito grande da produção e a população então passa a não ter uma renda suficiente para consumir todo
toda aquela produção que estava então disponível, ou seja, naquele momento foi uma crise de superprodução, né, que daí acabou resultando em toda aquela questão da queda, né, da Bolsa de Nova York, né, e isso trouxe muitas consequências negativas para a Europa, porque se aquelas economias já estavam muito fragilizadas com o final da Primeira Guerra, quando eu tenho essa crise de 1929, daí que acaba de arrasar tudo, né? Porque daí eu não tenho mais aquela esfera financeira americana, né, que está disponível para oferecer crédito para essas nações, né? Então vai ser uma quebradeira total, né? Naquele momento, tanto nos Estados Unidos, mas de forma ainda mais intensa nas nações europeias, né? E isso acabou gerando ainda mais uma tensão maior, né, entre os países europeus. Esse cenário de crise, de depressão, aumenta então os níveis de pobreza, aumentando os níveis de pobreza, surgem então cada vez mais discursos autoritários, né, e nacionalistas, e é onde então a gente observa, né, o crescimento e a ascensão dessas figuras como o Mussolini e como o Hitler na Alemanha. Ou seja, então vejam, né, a conexão, né, de cada um desses pontos. Né? E mais aí a gente se pergunta, mas por que que os Estados Unidos, né, eles da mesma forma que eles fizeram, né, na Segunda Guerra, no final da Segunda Guerra Mundial, de criar todo o plano Marshall, né, para tentar recuperar a economia dos países europeus, por que que eles não fizeram isso lá ainda durante o final da Primeira Guerra? Justamente por esse domínio ideológico do liberalismo naquele momento, ou seja, do livre mercado, que daria conta de resolver todas essas mazelas da população mundial. Ou seja, então eles acreditavam que o Estado americano, né, que já estava altamente, né, endividado, se a gente pegar a relação dívida PIB, ou seja, porque para você investir na indústria armamentista, você tem que tirar o dinheiro de algum lugar. Né? Como que eles faziam isso? Emitindo dívidas da dívida pública americana, ou seja, então aquele déficit fiscal americano já estava lá em cima, naquele momento, lá no início dos anos 20. Então, os liberais, né, eles acreditavam que a saída era você retirar cada vez mais o Estado, não fornecer, né, o crédito do Estado americano para tentar fomentar a economia dos países europeus, né? Por quê? Porque eles acreditavam que se você mantesse o Estado americano enxuto, né, e deixasse lá os europeus se virando lá com as suas economias, e eles acreditavam que o mercado ele iria estabilizar toda aquela tensão que existia na Europa naquele momento, eles acreditavam que todo esse cenário de segurança automaticamente iria brotar para todo lado investimentos privados, né? Ou seja, a mesma narrativa dos liberais lá nos anos 20 do século 20, a gente observa hoje, né? Porque, segundo aí os economistas, né, liberais, encabeçados aí pelo Paulo Guedes, eles acreditam nisso, né? Eles acreditam que estabilidade vai gerar investimentos privados, né? O que a história demonstra que nunca acontece. Sempre o Estado é que tem que conduzir esses investimentos a longo prazo. Por quê? Porque os empresários, né, a classe burguesa que detém boa parte do capital acumulado, eles só passam a realizar investimentos
quando o Estado vai e prepara todo o terreno na frente, traz toda esse nível de segurança de investimentos a longo prazo, aí que os burgueses vão lá e fazem os investimentos visando apenas o retorno de curto prazo. Ou seja, jamais a gente vai ver, e a história demonstra isso, que nunca existem grandes investimentos por parte do capital privado. Em todo momento de crise, a crise só é revertida a partir do capital estatal. E foi isso, né, que aconteceu, né, lá na crise de 29, né, através, né, de toda aquela proposta keynesiana, né, do Estado intervir diretamente na economia, criando, né, toda uma estrutura para você ter o pleno emprego da população, aí você começa a gerar desenvolvimento econômico. Ou seja, então, todo aquele discurso liberal dos anos 20 caiu por terra em 1929. Né? Ou seja, então, a partir daquele momento, a gente tem novamente o Estado entrando de maneira muito forte na economia, conforme, né, o Keynes já mencionava na sua elaboração teórica lá nos anos 20. Né? Então, é todo esse contexto, então, que havia naquele momento. Né? E uma parte também, se a gente pensar, que se os americanos tivessem feito um programa de investimento, de ajuda efetiva para as nações europeias depois da Primeira Guerra, né, talvez a gente um outro contexto, né, totalmente diferente do que se desenhou para a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque se aprofundou-se os níveis de pobreza, né, naquele interstício entre as duas guerras, né, justamente, né, por essa questão ideológica, né, dos liberais americanos que tomavam conta, né, de boa parte da política norte-americana ali naquele momento, ou seja, de você se manter isolado, de deixar um mercado que resolva tudo e manter o Estado americano enxuto, né, com uma estrutura fiscal totalmente enxuta, que o mercado daria conta de resolver todos os problemas, tanto no continente americano quanto na, na Europa. Né? Então, foi isso que se desenhou, essa que foi a posição americana, né, nesse período entre guerras, né, uma postura totalmente diferente do que aconteceu no final da Segunda Guerra, quando eles criam lá o Plano Marshall e deslancham no seu processo hegemônico. Alguém tem alguma questão, pessoal? Faz uma pergunta aí, Gabriela, Carol, Lígia, Matheus. Sim, o Keynes é o cara, ele teve né, tudo aquilo que ele traçou, né, como perspectiva do que dos cenários, né, que poderia acontecer naquele momento, ele foi bem assertivo, né, tanto na questão, né, da reestruturação da Alemanha e que resultou, né, na Segunda Guerra, quanto na própria questão, né, de que ele já alertava que estava acontecendo uma bolha, né, naquela esfera financeira americana, que isso uma hora iria estourar, né, que foi o que aconteceu lá em 1929, né, e que depois disso eles passam então a adotar, né, toda a plataforma, né, do Keynes, né, do Estado intervir diretamente na economia. É,
Justamente isso, Carol. Eles mal sabiam, né, do que viria a acontecer, né, logo depois da Primeira Guerra, né? Veio algo muito pior, né? Infelizmente. E foi, né, de certa forma, culpa, né, de toda a soberba dos ingleses e dos franceses, né? De tentar a todo custo culpar a Alemanha, né? Sendo que ali, na verdade, todo mundo era culpado, né? Porque todo mundo estava naquela corrida imperialista lá do início do século XX, né? De querer manter suas colônias, de querer ampliar suas colônias, ampliar seu território, se desenvolver cada vez mais, desenvolver o seu setor industrial, e acabou resultando nisso, né? E, né, algo natural do capitalismo, né? O capitalismo ele passa por essas fases, né, de crescimento e depressão, né, que é justamente nos momentos de depressão que surgem os principais conflitos, né? Surgindo esses conflitos, eu tenho o surgimento de novas tecnologias e que posteriormente essas tecnologias elas são utilizadas e incorporadas e que acabam resultando também na sua inserção no meio social por produtos de bens de consumo duráveis, não duráveis, né? Foi isso que se desenhou de uma forma muito latente, principalmente depois da Segunda Guerra, né? Aquela tecnologia bélica se transforma numa tecnologia que é utilizada para diversos produtos de uso doméstico, né? Bem, acho que é isso então, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, né, o objetivo da aula, né, e também de compreender, né, isso também, exatamente isso, Natal. Esse filme demonstra, né, essa questão, né? É exatamente isso, Paulo. Toda aquela corrida espacial, ela é resultado, né, desse pontapé inicial que se tem, né, esse avanço tecnológico que tem a partir da Segunda Guerra, né? Então, isso é algo muito característico e fruto, né, destes grandes conflitos, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido, então, né, toda essa questão geral desse período entre guerras, né, o que, né, toda essa questão nacionalista, o quanto que isso foi fundamental para o resultado, né, que foi a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, né, a Segunda Guerra uma continuidade da Primeira, essa tentativa de sufocar a Alemanha, tentar fazer ela pagar as dívidas, isso aumentou o nível de pobreza do povo alemão, fez surgir figura como o Hitler, né, que através da sua política totalmente intervencionista e fortemente estatal acabou resultando então num novo crescimento econômico alemão, né, e que isso acabou dando mais força ainda para toda aquela construção ideológica do Partido Nazista, né, que foi fundamental para a Segunda Guerra Mundial, e essa posição dos americanos, né, isolacionista, totalmente liberais, ou seja, de não adotar uma política coordenada para ajudar os países que foram afetados pela Primeira Guerra, né, essa ânsia por manter o seu nível de lucratividade e manter essa segurança dos investimentos, né, e isso acabou, então, fomentando ainda mais, resultou na crise de 29 e acabou, então, ampliando esse nível, né, de tensão que acabou resultando na Segunda Guerra. Bem, eu espero, então, que vocês tenham compreendido, né? Leiam o texto que eu coloquei lá, né? Lembre-se, né, que vai ter uma avaliação também
dessa disciplina. E para quem ainda está faltando, pessoal, grupo para os nossos seminários, viu? Ainda tem gente que não está com nome em nenhum grupo, então agilizem essa parte para a gente, né? A minha intenção era de fazer esse sorteio ontem, mas aí o pessoal não passa, né? A conclusão aí desses grupos, né? Então o pessoal que ainda está sem grupo, então eu vou juntar e a gente vai fazer o sorteio, né? Porque eu coloquei lá, reforcei o recado, reforcei nas aulas, né? Então a gente vai conduzir aí dessa forma. Acho que é isso então, pessoal. Boa noite a todos aí. A gente se vê na terça, né? Na segunda é feriado. Um bom final de semana aí para todos vocês.